Mas olha, uma segunda-feira difícil, muito mais difícil do que você imagina, você não tem noção dos desafios que às vezes a gente enfrenta ao vivo gravando. Queria aproveitar, inclusive, esse vídeo aqui para mandar um beijo pro Bruce Dickinson, que é um viewer incrível lá na Kik, né, chat? Oh, que rapaz agradável, sempre tecendo comentários produtivos conosco. Mas olha, esse vídeo não é sobre ele, tá bom? Temos a última etapa de 4 vídeos diferentes, ok? Eu não piquei isso aqui em 4 partes, a gente parou de picar vídeo nesse canal. É uma última parte dessa jornada em 4 vídeos que a professora Nini Borges colocou no canal dela e eu faço questão de trazer para vocês. Vem cá. Ó, mas o assunto é sério, para de rir. A gente tá dando risada porque rolou aqui uma bagunça, mas vai ficar tudo bem. 10 minutos sobre a afirmação de gênero de crianças é uma fraude, com certeza é, eu quero saber por quê. Só que para saber por quê eu tenho que dar play. Na metade dos anos 90 nasce o Protocolo Holandês, uma pesquisa que foi realizada com crianças e adolescentes que apresentavam disforia de gênero. Antes de 1995, nenhuma criança era afirmada, ninguém recebia drogas, elas simplesmente não faziam parte desse demográfico. Saudades de antes de 1995. O protocolo holandês foi criado a partir dos resultados de um estudo com crianças e adolescentes que, quando afirmadas, em tese, teriam melhorado a sua saúde mental. Por afirmadas, eu me refiro... Em tese, tá? Mas é tudo mentira. Isso, inclusive, foi comprovado cientificamente há pouquíssimo tempo. O último vídeo que a gente colocou no canal principal sobre esse assunto, da menina destransicionando, fala justamente sobre isso. A doutora Olson lá, não vou lembrar o nome da figura agora, ela abafou um estudo de mais de 10 milhões de dólares que ia contra o viés necessário para que ela continue comercializando esse tipo de droga, tá bom? Isso aqui é uma parada, isso é um caminho pelo qual os pais foram conduzidos com aquela falsa premissa de que, você prefere uma filha morta ou um filho vivo? Sabe? Chantageando porque o pai tem que autorizar a transição e esse tipo de coisa. Isso é tudo mentira, tá? Receber bloqueadores de puberdade e hormônios sexuais. E por mais de 20 anos, esse estudo informou políticas pelo mundo afora, estimulando a abertura de clínicas de identidade de gênero. Sim. Mas, ao longo de 20 anos... Mundo afora, não só nos Estados Unidos, tá? Eu falei isso aí também durante aquele papo com a professora Madeleine Lasco, inclusive professora e jornalista e incrível, né? Que pessoa fantástica. Saudades da Madeleine. E nos comentários do vídeo dela, muita gente falou que a gente estava exagerando, que a gente estava pegando muito pesado. Isso aí é pânico moral. Isso é uma mentira, isso não tá acontecendo. Dá uma olhada aqui, ó. Coisa aconteceu. Crianças começaram a apresentar problemas mentais muito sérios. Estudos em vários países começaram a revelar que boa parte da população que procura clínicas de identidade de gênero sofre de comorbidades diversas. Questões essas que perfeitamente explicariam esse desconforto identitário que elas sentiam, mas que jamais foram investigados a favor de um diagnóstico de que elas simplesmente tinham nascido no corpo errado. Não foram investigadas porque a intenção é vender medicamento. Disso, efeitos colaterais muito sérios passaram a ser notificados. É mais uma indústria, tá? Meninas experimentando hoje. Johanna Olson Kennedy, eu nunca ia lembrar esse nome, mas a gente precisa lembrar disso aí, irmão. E menopausa precoce. Problemas no coração, problemas nos ossos, problemas no fígado, problemas de infertilidade. A desconfiguração total de um ser humano. Se você impede ele de passar pela puberdade, você está condenando ele a diversos problemas de saúde. A ponto de mais de 1000 famílias se reunirem num processo coletivo contra a maior e principal clínica de identidade de gênero da Inglaterra. Então é capaz que a gente passe perto, ó lá. Tavistock. Estudos sobre contágio social começaram também a aparecer, mostrando que havia um elemento de cooptação de crianças e adolescentes, claro, mesmo dentro da escola. Nas redes sociais, vê-se o aliciamento escrachado de influenciadores sugerindo às crianças e adolescentes que elas provavelmente nasceram no corpo errado. Com todos esses problemas surgindo, os pesquisadores começaram a questionar: será que aquele protocolo holandês estava certo mesmo? The protocol was deemed a success. Ó, o maravilhoso protocolo aí. Because the youth continued to function well after surgery. This affirmative model of care has spread wildly in the last 8 years.
The Dutch protocol is the foundation youth transition was built on. It is flawed. It is based on weak evidence. Tá entendendo? These are some of the problems with the Dutch study. Many concerns have been raised about its methodology. It was a case series, a small cohort of 55 teenagers. There was no control group. The follow-up period was only 18 months. This short period should be of concern. And most importantly, there has been no long-term data reported on these 55. É. The Dutch have been asked for Ninguém their sabe nem onde foi parar. long-term data. In a June New York Times article, Dr. De Vries, the lead author, said the Dutch has lost contact Legal. with 50% of their early cohort. Eles não sabem que fim deu essas pessoas que foram a base dos estudos nos quais toda a transição de gênero é espalhada e pregada até hoje em dia. Você acredita? Dr. De Vries was interviewed Toda essa molecada aí arrancando teta, né? Cortando pedaço do corpo, tudo isso é feito em cima desse tal protocolo. on an American podcast in January. She made it clear that their patients' lives are much more complicated than Pô, the isso aqui é inacreditável. original studies outcome suggests. É que nem a menina falou, a menina que destransicionou ou detransicionou. Ela nunca tinha tentado acabar com a própria vida. Ela só tentou depois da transição. Você tá entendendo? Eles falam que passar pelo procedimento vai aumentar a expectativa de vida, vai resolver o problema da pessoa. É o contrário. A cirurgia traz inúmeros outros problemas, muitos deles insolucionáveis. Tá entendendo? Porque, obviamente, que aonde você arranca um pênis, né, e uma bolsa escrotal e cava uma vagina, pergunta pra qualquer pessoa que já tenha passado por isso. Aquilo ali não é uma vagina, tá entendendo? Me perdoa, eu não tô falando por mal, mas é que tem que fazer a tal da dilatação lá todos os dias, porque senão a tendência do corpo é realmente fechar aquilo ali. Tá entendendo? Porra, você fura a orelha pra fazer um brinco, cara. Se você ficar um tempo sem enfiar a porra da agulha lá, o buraco fecha. Você tá entendendo? Eu sei que é horrível falar sobre isso. É terrível, mas isso é um fato. Cientificamente é assim que acontece. A tal da dilatação, a gente já fez vídeo sobre uma menina trans brasileira que, claro, né, hoje, infelizmente, ela tem que passar por isso diariamente, mas tudo bem, é uma decisão que ela tomou para a vida dela. Mas imagina isso no corpo de um ser humano que não tem tanta certeza do que ele está fazendo, que provavelmente já chegou nessa conclusão induzido, levado por uma sequência de traumas ou erros e tal, sabe? Aí a nova vida da pessoa tem esse pós-cirúrgico infinito, porque é infinito. É algo que a pessoa vai ter que fazer pro resto da vida. A dilatação, o não sei o que lá, tantas coisas. Foi quando meta-análises em diferentes países começaram a pipocar. Governos começaram a comissionar estudos independentes para discutir essas evidências. Não é uma parada que resolve. Eu tô falando isso aí. Quantos vídeos eu já falei isso, cara? Não é uma. Você não troca de corpo, entendeu? Não é uma parada. Amanhã eu vou fazer a cirurgia, acabou. Agora sou mulher. Não é isso. Não é assim. Foi o primeiro país a fazer isso. Nice publicou 2 meta-análises replicando o protocolo holandês. E os resultados foram dramaticamente diferentes. Não, esse é um negócio inacreditavelmente traumático para se fazer com a criança. Pesquisa original. Nessas 2 meta-análises não apenas encontraram resultados opostos, como também alto risco de enviesamento e falhas grotescas na pesquisa. As 2 meta-análises da Nice mostraram, a partir de algumas medidas de saúde mental e de bem-estar, que afirmar crianças com bloqueadores de puberdade e hormônios sexuais não é mais eficiente do que a boa e velha terapia. E que isso não melhoraria a saúde mental das crianças. Só que a terapia você não tem que se recortar, correto?
Então, quer dizer, não tem nem comparação. Dos adolescentes, coisa nenhuma. Para terminar de enterrar esse protocolo de afirmação de gênero, o governo inglês comissionou um estudo chamado Relatório CAIS, que foi publicado... O Messor me elogiando ali no chat. Obrigado pelo carinho. Tamo junto, irmão. Espero que você veja o agradecimento no vídeo depois também, tá? Tamo junto. Esse ano. O relatório CAIS foi novamente uma meta-análise que confirmou... Você não é amigo do Bruce Dickinson, não, né? Tô brincando. Um beijo pro Bruce também. Dados que os estudos anteriores tinham encontrado. Bloqueadores de puberdade e hormônios sexuais devem ser considerados drogas experimentais em crianças e adolescentes. Claro. Porque ainda não conhecemos os efeitos colaterais a longo prazo, porque não deu tempo de ver ainda. É algo muito recente. Você tá entendendo? Toda essa molecada, toda essa geração, os últimos 20 anos, são experimentos, cara. São ratos de laboratório. O bagulho tá sendo testado e aprimorado no corpinho deles. Ô, você pega uma criança de 12 anos pra fazer isso, velho? Que tipo de ser humano, que tipo de cientista você é? Já conheçamos que existem alguns efeitos colaterais de curto prazo, alguns deles inclusive irreversíveis. A longo prazo nós não sabemos ainda qual o efeito disso na saúde da criança e do adolescente. Como eu disse para vocês, o protocolo holandês começou a ser realizado em 1995. E por causa disso essas drogas são consideradas experimentais. Experimentais significa exatamente isso. Significa que nós não sabemos os efeitos colaterais que essas drogas causam. É isso aí. O que se vê hoje é uma experimentação em larga escala com crianças e adolescentes sendo usados como cobaias e um custo altíssimo, tá? Todo mundo aí envolvido faturando milhões. De laboratório. O escândalo da WPATH, a maior instituição que criou protocolos de afirmação de gênero, que já está na versão 8, inclusive, ajudou a colocar concreto e a lápide em cima da afirmação de gênero. Eu trouxe a denúncia para vocês lá no Instagram e também concedi essa entrevista à Epoch Times falando exatamente sobre esse assunto. Vazaram chats. Isso é um material importante, tá? E-mails, vídeos, conversas entre profissionais que são credenciados pela WPATH. E lá eles confirmam que muitos pacientes não estavam entendendo as consequências e implicações das suas decisões, ou seja, não havia consentimento informado. Eles falam que não conheciam vários efeitos colaterais, embora mencionem que muitos pacientes estavam desenvolvendo problemas tão sérios quanto câncer, admitem problemas de infertilidade, admitem que crianças estavam sofrendo de osteoporose precoce, admitem que algumas meninas estavam sofrendo de menopausa precoce, admitem muitas barbaridades. A propósito, WPATH, na versão 8 do seu protocolo de atendimento, chama castração de uma identidade de gênero. Exatamente, homens que possuem fetiche de castração, muito provavelmente porque foram submetidos a traumas na infância. O fetiche se torna uma identidade. Conforme esse estudo aqui revela. Esses homens sentem um fetiche por ver o seu órgão sexual sendo castrado, removido. E muitas vezes também sentem o mesmo fetiche por saber que meninos estão sendo castrados. Você percebe o quanto que isso é doentio? E o quanto que isso é um problema mental? Eles querem que você enxergue certas patologias como uma identidade de gênero. É inacreditável. É inacreditável. E se você chamar a doença mental de doença mental, é capaz que você esteja cometendo um crime. A gente chegou nesse nível. Há também aqueles que possuem o fetiche de fazer a cirurgia de castração. É assustador. E a WPATH confirmou que isso é uma identidade de gênero. Olha lá, de acordo com essa instituição aí, isso é uma identidade de gênero. Cirurgias de castração... Isso é um dos caminhos possíveis. Na verdade, são cirurgias para afirmar essa identidade. Eu reitero, os protocolos da WPATH são considerados o protocolo padrão nesse tipo de atendimento. Cara... é inacreditável. Se você for no meu Instagram e navegar na barra destaques, você vai ver toda a bibliografia de... Isso é uma jornada imperdível, tá? Se você ainda não acompanha a professora no Instagram, por favor, né? Isso aqui... absolutamente tudo que eu falo aqui. Em virtude dessas meta-análises que replicaram o protocolo holandês e encontraram resultados completamente diferentes, e das pesquisas recentes mostrando que assim o elemento de contágio social a tudo isso, os estudos também que mostraram os efeitos colaterais já conhecidos, muitos deles irreversíveis, as pesquisas mostrando que a taxa de desistentes está crescendo, as pesquisas que mostram que em mais de 90% dos casos, crianças que sofrem de disforia de gênero deixam de sofrer essa disforia quando passam pela puberdade. É só esperar a puberdade passar, 95% do caso resolve. Porque a puberdade não é um problema, ela é uma solução. Sim. É importante que a criança passe pela puberdade, tenha as suas vivências, as suas experiências, as suas... Após o bombardeio hormonal,
a parte psíquica também tende a estacionar. Dúvidas e supere tudo isso, porque faz parte do processo de crescer. E foi assim que países como Suécia, Finlândia, Holanda, Noruega, Reino Unido e alguns estados dos Estados Unidos deixaram de fazer a afirmação de crianças. Claro. Assim nasce o protocolo Watchful Waiting, que significa uma espera atenta, dando suporte psicossocial. Esse é o certo, é acompanhar de perto e ajudar a pessoa, não sair recortando ela e enfiando droga. A criança enquanto ela vivencia essas experiências. E é uma resolução não invasiva para o estresse que a criança ou que o adolescente está vivendo. Claro. Sem fazer interferência alguma, inclusive não fazendo transição social. O relatório CAS mostra que quando as crianças são afirmadas socialmente, corte de cabelo, mudança de pronome, de nome, modo Elas são induzidas, não afirmadas. se veste, etc, etc. Tal atitude coloca as crianças numa rota de medicalização. Claro. A experiência da transição é muito pública. A criança ou adolescente é colocado nesse pedestal público. Ela que se sente pressionada pela sociedade de ir até o final. faz com que ela se sinta desconfortável, com vergonha depois Claro. de assumir que na verdade ela mudou de ideia. Claro. O relatório CAS mostra que quando a criança é afirmada socialmente, ela tende a entrar na rota de medicalização, Sim. que é a rota que nós queremos a qualquer custo que ela jamais entre. Só existe uma coisa certa a fazer: psicoterapia. E não Mas só é uma rota que precisa ser evitada ao máximo. E ó, no mínimo até os 18 anos, né? Se conseguir evitar depois, porra, sorte da pessoa que conseguir. Porque vai ser uma rota de destruição, certo? Pode ser, mas através da destruição de uma ou outra parte do meu corpo eu encontrei a minha verdadeira identidade. Depois dos 18 anos, eu acho perigoso, mas o corpo é seu. Você faz o que você quiser. Agora, antes dos 18, pelo amor de Deus. falando de psicoterapia com psicólogos que se chamam psicólogos. Aí não tem como você vai conversar com essa galera, cara. Nesse caso, você não está consultando seu filho, seu sobrinho com um psicólogo. Você está consultando seu filho com um ativista. É que lógico, usará o você seu tá botando ele na mão de um militante que vai entortar a cabeça da criança mais ainda. filho ou a sua filha como um sacrifício ideológico para reafirmar a sua própria ideologia. É isso aí. Eu lamento muito. Eu sei que é muito difícil no Brasil hoje encontrar um terapeuta que não esteja alinhado a essa ideologia. E os que não estão tendem a ficar calados por medo de perder a licença. Exato. Instituições que ainda Tem esse problema da pressão acadêmica, que o cara é obrigado a concordar com essa merda. fazem afirmação de gênero com bloqueadores de puberdade e hormônios sexuais estão na contramão da ciência. É porque eles estão todos vendidos, estão todos negociados pelo sistema, entendeu? Profissionais que ainda afirmam crianças não passam de ativistas anti-criança, que não estão nem aí para a vida, para a saúde dos seus pacientes. Antes não tínhamos professores nas escolas sugerindo às crianças que de repente Você elas acha que isso faz sentido, cara? nasceram no corpo errado. Hoje temos. A gente precisa entender. Ó, presta atenção, isso aqui é esdrúxulo, tá? Isso aqui é brutal, ok? Atenção. Que existem meninos e meninas. São crianças ali, ok? Não sei a faixa etária. Pelo naipe, sei lá, 8 anos, 9 anos no máximo. E que Olha o naipe de professore. Professore. isto pode ser construído ao longo do tempo. Eu, quando nasci do sexo masculino, todo mundo já sabe, né? Porém, quando eu cresci, eu fui percebendo que eu não me identificava como um menino. Eu gostava das coisas de menina. Se um menino gosta de outro menino, se uma menina gosta de outra menina, ou se gosta de menino e menina, isso importa a quem? Só a ele mesmo, só a ela mesma. Então eu, por exemplo, nasci menino, me identifiquei como uma menina e hoje eu sou uma mulher trans. Isso está lá no meu documento. Se alguém for lá no meu documento e pegar, tá lá, Rô Manu Pinheiro Leão, sexo feminino. Tudo errado, o documento tá errado. Isso é a institucionalização de uma mentira, conforme a doutora acabou de dizer, ok? Isso pode ser legal hoje em dia, mas não é moral. Jamais será, ok? Isso não faz o menor sentido. E esse é um tipo de assunto, ok? Que um homem biológico que se identifica como uma mulher socialmente jamais deveria estar tendo com crianças dessa faixa etária, ok? Ele está simplesmente inserindo minhocas na cabeça de uma molecada que não tem ainda chassi para receber esse tipo de informação e processar de uma maneira saudável, ok? Porque não, esse professora, socialmente é uma professora, ela não mudou de sexo, ok? É impossível fazer isso.
Ela fez uma alteração social. E socialmente, tudo bem, eu vou tratar como uma mulher, não tem problema nenhum. Tamo junto, respeito total. Agora, ninguém muda de sexo, ok? Porra, que difícil isso, cara. E assim, a gente vai pisando numa seara tão desconfortável, né? Porque dependendo de uma palavra errada aqui, já viu, né? Não importa se você aceita ou você não aceita. Não, quem tem que aceitar é você mesma, ok? Quem acorda todos os dias, olha pro espelho sendo um homem biológico e fala pro espelho, eu sou uma mulher, é você. É você que tem que aceitar uma coisa que se chama realidade, ok? Eu não tô falando por mal, me desculpa se isso soa ofensivo, se isso é muito pesado. Mas uma pessoa que nasceu num sexo tal e acorda todos os dias, olha pro espelho e afirma, eu sou do sexo oposto, ela não tá em guerra com o mundo, ela tá em guerra consigo mesma. Essa pessoa precisa admitir para si mesma que ela é um homem biológico e sempre será, ok? E ela tem todo o direito do universo de se identificar como uma mulher socialmente e ser feliz. Isso não muda o sexo biológico dela de jeito nenhum e nunca mudará. Você precisa abraçar a verdade para poder viver de fato, sacou? Não tem como você continuar com essa historinha. Tá todo mundo olhando, todo mundo sabe, todo mundo tem o poder de percepção. Poxa vida, cara, isso é papo pra dar na orelha da criançada? Você deve respeitar. Não tínhamos desenhos animados glorificando dupla mastectomia em menores de idade. Criança... Tá agora no Dragon Age The Veilguard, né? Dupla mastectomia numa fantasia medieval. Era só fazer um feitiço e sumir com a teta, mas não. Tem que ter uma cirurgia de remoção, um problema urbano moderno de 2024. É inacreditável, sabe? Isso é um culto, cara. Isso é realmente a idealização de algo esquisito, sacou? Tá tornando isso como algo ideal. Não devem ser afirmadas, mesmo socialmente, por causa de 3 razões. Grave essas 3 razões, porque é importante que você refine o seu argumento e tenha respostas quando você estiver diante de conversas desse tipo. Agora eu gostei que eu quero aprender com a professora. Pois não, professor? Crianças não devem ser afirmadas porque, disforia de gênero se resolve sozinha na maioria dos casos. É só esperar a puberdade passar, correto? É importante que a criança e o adolescente continue a fazer psicoterapia até os 18 anos e então ele decide o que fazer da vida. 2. Bloqueadores de puberdade e hormônios sexuais são considerados, classificados como drogas experimentais em menores de idade. Perfeito, ninguém sabe os resultados a longo prazo. 3. Mesmo a transição social não deve ser feita porque coloca a criança ou adolescente numa rota de medicalização. É isso aí, a pressão social vai fazer com que ela queira enfiar realmente droga e se botar nos procedimentos. Da qual ela dificilmente sairá. Sim. Acredite na ciência e não na transciência. A transciência... É a ciência que se identifica? Se identifica como ciência, quer parecer ciência, tem nome de ciência, mas não passa de folhetim ideológico. Cara, que loucura. Olha, mais um vídeo absurdo. Hoje nós passamos o dia com a professora Nini Borges e foi uma segunda-feira incrível, tá bom? Me desculpa aí dos assuntos pesados, mas é que são muito importantes. Eu garanto pra você que eu preferia estar falando de Vingadores, de Batman e a puta que pariu, todos esses assuntos que a gente ama, mas é que infelizmente esse tipo de material precisa ser propagado. E eu, enquanto pai de 2 crianças, me sinto às vezes na obrigação de te repassar esse material. Espero que você entenda, tá bom? Não fique chateado comigo, não. Se possível, clica na curtida, deixa um comentário e, claro, considere tornar-se membro por apenas 2 pila. Aqui é muito baratinho, faz uma diferença brutal. Hoje foram 4 vídeos, hein? A gente se vê amanhã de novo. Até já.